Olá, está no ar mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. O nosso convidado de hoje é Estevão Gandi Costa, advogado de Direito do Trabalho, professor e palestrante. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Me diga uma coisa, como é que começou a sua trajetória, assim, o interesse pelo direito? Era coisa de família, alguém da família o estimulava, um amigo da família, o cinema? De onde surgiu o seu interesse? Na verdade, o interesse surgiu, acredito que pela família mesmo. Mas a minha trajetória começou nos últimos semestres da faculdade. Necessidade batendo a porta, precisando trabalhar, precisando estagiar. Então, tudo que tinha de atividade extra na faculdade eu estava empenhado. Era uma jornada de sustentação oral, ou então era um concurso de peça jurídica, eu também precisava do dinheiro que esses prêmios poderiam me trazer. Eu sempre participava disso. E assim que eu saí da faculdade, assim que eu me formei, eu já tinha recebido alguns convites de uns 2, 3 professores e principalmente já tinha uma vaga dentro de um escritório. Então o direito do trabalho surgiu mesmo pela necessidade dentro desse escritório que me amparou nos 2 últimos semestres de faculdade. E o apoio aí da família, o incentivo de quem veio? O apoio da família da mãe. A mãe mesmo? A mãe. A mãe é do judiciário e era formada também em direito. E falou, olha, vá, mas saiba que daqui para frente o trabalho é duro, muito duro mesmo, porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. A gente não sabe como que a justiça vai se comportar e como que o legislador vai se comportar. Mas saiba que você pode fazer a diferença. E aí eu resolvi me enveredar e a satisfação foi total. A julgar pelo seu tom de voz, parece que foi uma pressão tranquila, né? Na verdade, eu não tive pressão, não. Não? Nem teve pressão? Não. A pergunta foi bem simples. Quer fazer qual curso? E aí eu já estava definido a respeito disso. Falei, não, quero o curso de Direito mesmo. E dali em diante segui, cada dia fui tomando gosto cada vez mais. E me encontrei na advocacia. Me encontrei mesmo nessa área, tanto na docência, quanto na advocacia, quanto nas palestras. Me encontrei no direito. O senhor falou aí que assim que se formou já tinha interesse dos escritórios, enfim. Esse caminho para o direito do trabalho ele foi natural mesmo? O senhor falou da questão da necessidade. Como é que foi essa adaptação aí? Na verdade, eu encontrei um estágio em um escritório de advocacia onde 90% da demanda era trabalhista. Então, direito do trabalho não era muito minha área. Eu não tinha muito interesse no direito do trabalho, mas pela necessidade do escritório, eu passei a coordenar um grupo de advogados antes de me formar ainda. E depois que eu me formei, eu já estava virando especialista. Assim que eu saí da faculdade, inclusive, recebi o convite para poder voltar à faculdade, mas na qualidade de professor. Porque aí eu comecei a tentar ter um pouco mais de destaque nessa parte e me especializar mais. E foi isso que foi acontecendo ao longo do tempo e fui conseguindo, graças a Deus, deu tudo certo. A estudante Adriane Moreira, lá de Curitiba, mandou uma pergunta para o senhor. Vamos conferir, então, o que é que a Adriane pergunta para o professor. Professor Estevão, gostaria de saber como o senhor iniciou na área do direito do trabalho. Olha, eu acredito mesmo que o início disso tudo foi no núcleo de prática jurídica que as faculdades têm. Inclusive é uma disciplina onde pessoas mais carentes são atendidas nesse núcleo de prática. E eu recebi um caso real para poder ajuizar uma reclamação trabalhista contra uma determinada empresa e ajuizei essa ação. Na verdade, eu confeccionei a peça processual, a reclamação, e encaminhei para um professor que, à época, falou que aquilo que eu estava pleiteando era loucura. Por quê? Porque eram pedidos extraordinários que ninguém nunca tinha feito, e eu vim fazendo uma vinculação de um pedido com outro, com base, é claro, na letra da lei. E ele nunca tinha visto aquilo. Então, uma causa que poderia, de repente, estar girando em torno de R$10.000, essa causa estava girando em torno de R$80.000. E eu fui pedir para ele assinar, ele disse que não. E um outro professor, que era colega, pegou e falou, não, eu assino para você, eu compareço às audiências e participo de tudo o que tiver no processo lá na Justiça do Trabalho. Passado mais ou menos uns 6 meses, esse mesmo professor que resolveu apostar naquela causa, encaminhou essa peça processual, essa reclamação trabalhista, para um concurso de peças junto à faculdade. E eu recebi, num determinado momento, uma ligação de uma pessoa da faculdade dizendo que a minha peça ficou em segundo lugar dentre todas as peças de todas as disciplinas daquele concurso.
E aí acho que começou a caminhada mesmo a partir daí. Então tinha jornada de sustentação oral junto ao Tribunal Superior do Trabalho, eu participava. Muitas vezes alguns ministros estavam presentes como julgadores, como avaliadores. E aí fui tomando gosto mesmo, especialização nessa área. Logo depois que eu me formei, passado mais ou menos 4 meses, eu já estava dando aula na faculdade, dava aula em curso preparatório para concurso, e aí me enveredei nessa área mesmo. Acho que foi aí o pontapé inicial. O senhor não precisa entrar em muitos detalhes, mas eu gostaria de saber se, além dessa causa que o senhor já explicitou bastante, teria um outro incidente, algum outro episódio também de uma ação que o senhor precisou entrar na justiça, de um caso grave, um caso que tenha chamado a atenção ou que te provocou indignação? Olha, indenização por danos morais decorrente de assédio. Foi uma ação que me chamou bastante atenção. Era um grupo, na verdade, contra uma instituição bancária famosa. E eu me recordo muito bem dessas ações porque eu movi 6 ações distintas para 6 trabalhadores, mas um chamou bastante atenção, que foi a última ação que eu ajuizei desse grupo de trabalhador. Eu levei o assediador como sendo testemunha. E o assediador chegou lá e efetivamente contou tudo o que ele fazia contra os trabalhadores na presença do juiz, nos mínimos detalhes. E justificou perante o juiz que fazia aquilo, praticava aquela conduta reprovável contra os trabalhadores, porque assim era pressionado, porque assim os diretores faziam contra ele. Então isso me chamou bastante atenção, deu uma repercussão muito grande no TRT, virou notícia dentro do TRT. É um caso emblemático na sua carreira? Emblemático. A partir daí, o pontapé inicial em relação a assédio moral, ele tomou outro contorno. Eu passei a ministrar palestras dentro de empresas para evitar passivo trabalhista decorrente do assédio, porque o assédio estava muito em evidência. Assédio moral ainda é muito evidente no direito do trabalho. O patrão, às vezes, não sabe que uma simples conduta, um simples olhar, uma fala, um apelido que muitas vezes pode soar como sendo uma brincadeira, na verdade ele está assediando o trabalhador. Isso é um caso bem interessante que marcou bastante e fez com que eu viesse a ter uma visão um pouco mais crítica acerca do direito do trabalho, a uma conceituação melhor acerca do que vem a ser assédio moral e a visão até mesmo do judiciário em relação ao próprio tema. E a vontade de ser professor? Como é que surgiu? Olha, desde a faculdade, alguns professores já diziam, quando eu ia apresentar trabalhos e quando eu participava das jornadas de sustentação oral, dizia que, de repente, eu tinha o tino para lecionar. E um curso preparatório para concurso que eu advogava para eles, na época, me fez esse convite e me colocou dentro de uma sala com 150 alunos que fizeram abaixo-assinado preventivo para 7 professores, então ninguém me conhecia, não podiam fazer abaixo-assinado para mim. E eu passei no teste. Na hora do intervalo, a coordenadora estava lá na porta para saber se tinha algum abaixo-assinado para mim, não tinha. E a partir daí, são 10 anos, 10 exatos anos, pela docência, que eu sou extremamente grato pela renovação do aprendizado e porque eu gosto mesmo, acho que está no sangue. O senhor é professor universitário e também de cursos preparatórios para concursos públicos. Eu queria que o senhor falasse sobre a diferença dessas duas atividades aí, né? Diferenças de público, digamos assim. Acredito que o público do concurso público ele é muito mais exigente. O aluno da faculdade, ele é um aluno, não é que ele é menos interessado, mas a disciplina é caminhada de uma forma mais lenta, você vai aprofundando um pouco mais em determinados institutos. No concurso público é aquilo que ele precisa saber, que efetivamente é cobrado no concurso, que a banca gosta, quais são as vertentes da banca, qual o tema de maior incidência. O aluno estuda bastante, ele não esquece do conteúdo e ele exige, ele está ali para poder, além de testar os seus conhecimentos, ele testa o professor. Então o público efetivamente é diferente. Eu posso dizer, como dizem os alunos, a pegada da aula do curso preparatório é completamente distinta e tem que ter um dinamismo um pouco maior. Então, essa é a grande diferença. Senhor, eu sempre pergunto isso para os professores universitários, se eles percebem uma certa ansiedade ou uma angústia nos alunos em suas faculdades. O senhor também identifica isso? Identifico, mas por eles não saberem ao certo se aquele é o caminho correto. Se é o curso de Direito, muitas vezes, que é o curso que eles deveriam estar fazendo, ou o que eles vão fazer. Porque, normalmente, a disciplina que eu ministro está nos últimos semestres. E aí ele ainda não sabe, não tem um norte
não tem um caminho para poder trilhar, não sabe o que deve fazer, se deve fazer um estágio, se vai querer ir para um concurso público, se vai querer advogar. O que eu posso te dizer é que ao longo desses 10 anos, todas as turmas que normalmente eu entro dentro de um centro universitário, a pergunta crucial que eu sempre faço é: quem aqui quer ser advogado? E eu posso te dizer que 95% é só concurso. Sério, professor? Sério. E o restante vai para a advocacia. Infelizmente ou felizmente, a realidade é essa. No seu caso, o senhor acha frustrante se deparar com essa realidade? Eu acho porque não existe faculdade para concurso. O concurso não exige necessariamente uma faculdade. Talvez ele esteja perdendo 5 anos de um curso de direito, sendo que ele poderia estar estudando para um concurso público em 2 anos sendo aprovado e depois ele faria o que ele quisesse. Agora, talvez também seja uma fuga em dizer que vai primeiro fazer uma faculdade para depois estudar para um concurso público, que estudar, do meu ponto de vista, é a coisa mais difícil que tem. O estudo, a continuidade do estudo, você se empenhar para poder alcançar aquele objetivo é muito difícil. Uma série de fatores, de situações vão aparecer para te impedir que aquele objetivo se concretize. Comecei a estudar, tudo que eu não gosto, eu vou passar a gostar. Eu costumo dar um exemplo muito claro em sala de aula no primeiro dia de curso preparatório. Olha, quem odeia café, se começar a estudar, vai sentir o cheiro e vai ter vontade de tomar só para não estudar. Para parar um pouco o tempo, ir lá pegar uma xícara, colocar um café e beber. E a partir daí vai ficar viciado, vai querer fazer café, vai querer aprender como é que faz o café, qual é o melhor açúcar, qual é o melhor café, e assim vai indo. Só para não estudar. Professor, eu queria só voltar um pouquinho agora na questão, né, ligada ao direito do trabalho. Se um especialista do ramo agora, ele teve a atribuição um pouco alterada diante da reforma trabalhista. Conta mais agora, tem que buscar mais conhecimento ainda? Agora é conhecimento, criação de teses para poder ser apresentada para o Poder Judiciário e uma inovação contínua nos estudos, porque a reforma trabalhista ela alterou substancialmente o conteúdo do direito do trabalho. Teorias específicas, pontos importantes. Reforma trabalhista, eu posso te dizer que nos últimos anos, depois da criação da CLT, foi a grande inovação e revolução no direito do trabalho. A gente não tem nada pacificado, nada estabilizado ainda. O profissional tem que estar a todo momento pesquisando, buscando e tentando encontrar solução para os possíveis problemas que vão surgir. Tá certo. Vamos ao intervalo, professor? Vamos sim. Perfeito. A gente faz agora uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com o Saber Direito e Profissão. Até já. Estamos de volta hoje com o professor Estevão Gandi Costa. E neste segundo bloco a gente aborda o mercado de trabalho para os profissionais especializados no direito do trabalho e as possibilidades nessa área de atuação. Vamos conferir. O direito do trabalho existe para promover um equilíbrio, regular a relação entre empregados e empregadores e dos setores produtivos de uma sociedade. O candidato à especialização nessa área deve ser bacharel em Direito e ter sido aprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse profissional poderá atuar em defesa do empregado ou do empregador. O advogado do trabalho tem espaço em empresas, escritórios de advocacia e em faculdades para lecionar. O salário inicial está em torno de R$ 3.800. Professor, nós temos uma pergunta aqui no começo desse segundo bloco do programa. O estudante Munir Salé, lá de São Paulo, tem uma questão para o senhor, a gente vai conferir agora também. Quais foram os principais desafios que o senhor enfrentou no trajeto do início da carreira da advocacia até se tornar associado de um grande escritório? Uma boa pergunta, hein? Boa pergunta. O desafio que eu encontrei, que eu enfrentei... Não devem ter sido poucos, né? Foram muitos, principalmente o conhecimento. O senhor insiste muito nisso, eu vejo que é uma marca aqui da sua fala nesse programa. O senhor insiste nisso e falou várias vezes em conhecimento. Essa sua busca por conhecimento foi decisiva, então, inclusive, no início da sua carreira. Foi decisiva. Conhecer o conteúdo, conhecer do direito para poder aplicar é um caminho muito difícil. Eu costumo dizer que quem tem feeling jurídico consegue desenvolver isso
com uma facilidade maior. Mas não é fácil. A busca pelo conhecimento, eu sempre falo, eu alerto isso bastante, não só sempre quando alguém vai conversar comigo a respeito de profissão, a respeito da advocacia, eu falo, olha, conhecimento em primeiro lugar, porque a gente não está brincando com o direito. Nós estamos tratando do direito de uma pessoa, ali aquela pessoa depende daquilo que você vai pedir, daquilo que você vai expor como sendo o direito dela. E acho que o maior desafio foi a experiência. Experiência com conhecimento, porque no início tudo é muito cru. A gente não tem um know-how para poder atuar, a gente não tem experiência de muitos casos. A minha sorte, por incrível que pareça, é que quando eu era ainda estagiário, estava no meu último semestre, eu já coordenava um grupo de advogados. E aí eu vim unindo a todo momento esse conhecimento com experiência para poder aprender a cada dia mais. Mas no início, se eu tivesse algum ponto para poder me equivocar ou errar, eu tinha alguém para poder corrigir antes que esse erro fosse levado adiante. Afinal de contas, eu estava só naquele início mesmo, só na parte de coordenação. Então eu tive essa sorte. Mas eu posso te dizer que 90%, 95% não vai ter essa sorte. Quando começar a atuar, vai atuar diretamente em determinados processos e não vai ter o direito de errar. Então, esse é o maior desafio. Ter conhecimento suficiente para poder aplicar e ter experiência, porque o direito do trabalho ele é muito dinâmico. A todo momento ele está mudando. Às vezes você já tem conhecimento acerca de determinado ponto e tem experiência naquele ponto, mas pelo fato da mudança ter ocorrido, você não ter acompanhado ela, você é pego de surpresa. E essa surpresa não pode existir. Agora, sobre rotina, professor, como é que é o trabalho dentro de um escritório de advocacia? É maçante, é burocrático no começo da carreira? Fala pra gente. É de volume. A advocacia, normalmente, trabalhista é uma advocacia de volume. Então, num dia, você vai ter a oportunidade de fazer 10 defesas com temas diferentes. E a justiça não espera, porque a justiça trabalha com prazos. Então, é uma advocacia, se não souber lidar com ela, ela passa a ser estressante, ela consome muito do seu tempo. Não tem tempo para tédio, então, né? Não existe esse tempo. Começa a trabalhar às 7 horas da manhã, 6h30 da manhã e vai até às 10 horas da noite, é quase todos os dias assim. A gente ainda enfrenta o trânsito do dia a dia para poder se deslocar do trabalho até casa, casa até o trabalho, mas depois de um tempo, tudo é recompensado. Depois de um tempo se estabiliza, depois de um tempo o conhecimento fica mais sedimentado, o desenvolvimento da peça processual, das defesas, dos recursos começam a ser mais tranquilas e até mesmo o atendimento com o cliente, aonde o cliente sente um pouco mais de segurança e já tem todas as respostas ali de pronto. Eu acho que é por esse caminho aí. O foco no direito coletivo do trabalho, o senhor diria que é um nicho promissor para quem quer atuar na área? Hoje é o principal nicho que nós temos. Por quê? Depois da reforma trabalhista, a gente teve uma elevação da importância do direito coletivo frente ao direito individual. Hoje nós temos o direito coletivo sendo preponderante sobre, inclusive, a letra da lei. Ele está acima da letra da lei quando as partes negociam. E essa negociação coletiva hoje é o ponto principal para quem quer desenvolver um bom trabalho no direito. O senhor falou aí do caso lá de assédio moral. E eu pergunto se esse tipo de palestra que o senhor fez depois ainda é muito comum, o senhor também é procurado por outras empresas para falar sobre isso, para prevenção de passivo trabalhista? Sim, constantemente. Os grandes empresários se preocupam com isso, os pequenos nem tanto. Porque os pequenos têm uma conduta com os seus trabalhadores muito familiar. E essa conduta é a que mais atrapalha, por ser, entre aspas, familiar. Eles acharem que está tudo muito no mundo da amizade. O ramo profissional não. É aquilo pronto e acabou. Eles buscam muito resultado e esse resultado faz com que os seus gestores passam a exigir demais de determinados trabalhadores. E às vezes extrapola aquilo que o direito admite. Então eu continuo ainda ministrando, às vezes até mesmo em sala de aula, em semana jurídica, em faculdade, em empresas específicas, dentro de escritório de advocacia. Tem muito isso. Eu tenho trazido uma vertente diferenciada para o assédio moral dentro do escritório de advocacia, porque eu tenho percebido que está tendo um crescente nível de reclamação e é o lugar onde a gente não poderia ter. Afinal de contas, o profissional do direito, ele sabe exatamente o que é um assédio, sabe quais são as vedações e sabe o que deve fazer. O que mais me assusta no assédio, e é o que eu falo nas palestras, é que o assédio é uma doença silenciosa.
Quando o trabalhador pensa que o assédio está instalado, ele ainda não está. Mas quando o trabalhador descobre que ele foi instalado, talvez não tenha mais volta. É pior do que uma depressão, porque o trabalhador está ali acreditando que ele pode continuar e que é necessário para ele continuar, senão ele passa fome, considerando que o direito trabalhista é um direito de natureza alimentar. Então, para a manutenção do emprego, ele se submete a esse tipo de situação. E aí viola a dignidade da pessoa humana, viola a moral, o trabalhador se sente menosprezado, se sente inferiorizado e a situação já está bem crítica mesmo. Baseado na sua experiência de estudante, professor e advogado, diria que o direito do trabalho já é suficientemente aplicado nas universidades, nas faculdades, ou é preciso buscar uma especialização depois? Tem que ser buscado a especialização. Ele é muito vago, na verdade. Eu acredito que o que eu consegui aprender do direito do trabalho, posso te dizer que foi praticamente tudo fora da faculdade. Sério, professor? Sério. Eu não tive, infelizmente, excelentes professores. Isso é comum em qualquer instituição ou não? Olha, o que eu posso te dizer é que no direito do trabalho especificamente, eu entro normalmente nessas turmas de pós-graduação em concurso público para a área jurídica com uma restrição muito forte, justamente por conta da parte acadêmica. Os alunos se queixam de não ter tido bons professores, entram com uma discriminação muito grande em relação à matéria, à disciplina, e aí o que a gente tenta fazer é mudar essa vertente e mostrar para eles que o direito do trabalho, hoje, em concurso público, é elementar para aprovação. É a matéria norte. Hoje o direito do trabalho está tão em evidência que às vezes a gente encontra aí provas que o direito do trabalho é mais cobrado do que um direito constitucional, do que um direito penal, do que um direito civil, justamente porque é um direito que existe um déficit muito grande dentro das faculdades. Não são todas, mas eu posso te dizer que a grande maioria. O estudante já sai de lá com essa defasagem. Ainda nessa discussão sobre o ambiente acadêmico, o senhor diria que é importante um título para quem atua na área trabalhista? Às vezes a experiência de lidar com dezenas, centenas, milhares de processos já não credencia alguém? Ou faz diferença você ser um mestre em direito do trabalho, doutor em direito do trabalho, enfim? Faz diferença. A experiência vai contar muito na atuação, mas na contratação, além dessa experiência, vai ser necessário demonstrar que esse conhecimento todo, ele não se trata somente de processos. É um conhecimento acadêmico, é um conhecimento de especialização, é estudo mais aprofundado. Então, é de extrema relevância e hoje vai ser uma tendência. O mestrado vai ser regra, o doutorado vai ser uma exceção mínima e daqui a 10 anos a gente está falando que o doutorado vai ser uma regra. Sério, professor? O senhor tem feito afirmações muito... Eu tenho feito essas afirmações aqui, né? Porque a especialização há 10 anos atrás era uma regra. O aluno saía da faculdade, ele já tinha que estar praticamente engatado numa especialização e dentro de um ano e meio no máximo, já tinha que estar com título. Hoje, o que é uma especialização? Hoje a especialização não está sendo praticamente nada. Qualquer lugar que se vá, qualquer faculdade onde se tenha que dar aula, eles estão exigindo mestrado, quando não um doutorado. Então a situação daqui a alguns anos vai ser mestrado regra, que já está começando a ser, doutorado uma exceção bem próxima de virar regra. Até mesmo como complemento do estudo, até mesmo como contribuição para o país em relação ao conteúdo que vai ser abordado a todo momento. O senhor disse na entrevista até aqui que muitos dos seus alunos falam em prestar concurso, Sim. A maioria deles. Outros também falam que escolheram direito porque é uma possibilidade de ascensão social, enfim, de ganhar dinheiro, porque ainda tem mercado de trabalho. O que é que o senhor mais ouve dos seus alunos em relação aos sonhos, às pretensões deles? Quando o aluno não sabe qual curso vai fazer e ele opta pelo direito, eu indago a ele o porquê que ele escolheu o direito, ele diz que o direito é o curso que mais traz possibilidades. Que ele pode fazer um concurso da área jurídica, ele pode fazer um concurso que não seja da área jurídica, ou seja, ele tem um leque de opções maior com o curso de direito. Então, hoje, as pessoas estão esquecendo um pouco daquilo que elas gostam de fazer, da satisfação para poder fazer um curso de direito, só para ter um leque de opções maior. Então, é uma tendência triste, porque eu conheço inúmeros alunos que estão no último semestre e sabem que não vão atuar na área, vão conseguir tirar a OAB
porque é uma complementação do estudo e já está ali naquele término de curso, mas infelizmente não era aquilo que ele queria. Pela maior amplitude dessas possibilidades de ingressar no mercado com o curso de Direito, eles resolveram optar pelo curso de Direito. O senhor recomendaria hoje, evidentemente, é a carreira que o senhor construiu, mas um estudante de Direito tem mais possibilidades de uma qualidade de vida melhor e de ascender a mais coisas dentro dessa carreira no direito do trabalho, ou o campo continua aberto como todo mundo que entra na faculdade? Como qualidade de vida, não. Mas como ascensão profissional, como possibilidade de se fazer um nome, de se crescer, de ter um escritório, de ser reconhecido no mercado, de ser um profissional de referência, sim. Principalmente por conta da reforma trabalhista. Essa reforma fez com que todo mundo praticamente estivesse no mesmo plano, onde a gente vai buscar novas possibilidades. E é claro que, diante dessa possibilidade que a reforma trouxe, do negociado prevalecer sobre o legislado, as consultorias vão estar muito mais em evidência do que a própria atuação do contencioso na justiça. Tá certo. Professor, eu queria agradecer pela sua participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelas histórias que o senhor contou aí pra gente, pelas orientações, viu? Obrigado. É isso, a entrevista fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Já as perguntas e sugestões é só mandar por e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.